Então, iniciando aqui o nosso módulo 2 do nosso curso de Fundamentos em HTML5. Então, nós vamos verificar aqui hoje sobre estruturas e listas, né? Tabelas e listas. Na verdade, aqui não é estruturas e listas. É listas, vamos ver primeiro a parte de listas e tabelas. Tá? Estava escrito errado aqui. Então, aqui o título da nossa aula de hoje é listas e tabelas. Então, vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code para poder mostrar na prática como que nós criamos listas e tabelas. Isso aqui é da nossa última aula, se você não assistiu, volta lá. Então, eu vou criar aqui um novo documento, um novo arquivo HTML, né, com a extensão HTML, escrito listas. O nome do nosso arquivo é listas. E para que vocês possam memorizar, eu vou utilizar esse atalho aqui, o ponto de exclamação Enter, que eu já tenho aqui uma estrutura básica em HTML. Vou mudar aqui o idioma para PTBR, que aqui language é um atributo HTML, indicando que esse documento está em português brasileiro. Eu já expliquei isso na outra aula. Aqui o título eu vou mudar e vou colocar módulo 2, listas e tabelas. Vou criar aqui também, assim como na outra aula, um header. Nesse header eu vou colocar uma âncora que vai ligar o meu index, a minha página index, que vai ligar a minha página fundamentos. Ó, aqui vocês estão vendo? Aqui eu tenho os arquivos do lado esquerdo. E aqui, no meu menu, que eu estou criando aqui o meu menu, eu estou linkando. Esse aqui não precisa, porque eu não vou criar, posso colocar aqui também para listas. E aqui eu escrevo listas, home, e aqui fundamentos. Só que eu vou copiar esse primeiro aqui e vou colocar embaixo. Que foi a terceira página que nós criamos. E vou replicar esse header para que aconteça a navegação em todas as nossas páginas aqui. Eu já tinha feito aqui, né, com index, e agora eu vou fazer aqui com todos. Eu não coloquei dentro do nav, vou colocar aqui. Porque tudo isso são semânticas, mesmo que não aparece para o usuário, é importante utilizar, porque no caso o Google e outras, esse aqui não tá completinho, mas eu vou colocar aqui também. E outros navegadores, né, eles conseguem ranquear ou identificar, localizar a sua página com mais facilidade, porque está utilizando todas as semânticas aqui. Então, aqui eu já fiz um menuzinho para nós. Aqui eu vou criar uma section. Dentro dessa seção, um article. Esse article vai ser, primeiramente, listas. E dentro eu vou colocar aqui um H1. Um H1, que é um título, que vai ser listas ordenadas. Bom, falando um pouquinho sobre listas ordenadas, né? Então, as listas, né? As listas em HTML, elas são super importantes porque são elementos fundamentais usados para organizar informações em formato de itens, né? Então, toda lista tem ali os itens que estão dentro da lista. Ela pode ser utilizada tanto para menus de navegação, lista de tarefas e tudo mais.
Então, vamos ver na prática, né, alguns desses exemplos. Então, aqui nas listas ordenadas, como eu disse, é muito intuitivo o HTML, então é OL, Ordenate List. Então, para listas ordenadas, nós vamos utilizar essa tag. E dentro da tag, a gente coloca o LI, que significa item da lista, né? Item slice, list. Então, aqui eu vou colocar item 1. Eu nem vou colocar 1, porque como ela é ordenada, vocês vão ver depois. Item. Vou colocar aqui, desculpa, que é LI, depois item. Vou colocar aqui 3 itens. Então, vamos lá para o nosso navegador visualizar como que isso está ficando, mas antes eu tenho que abrir aqui, né? Como eu criei essa pasta agora, preciso abrir aqui utilizando o nosso server. Então, vamos abrir aqui. Então, aqui é a nossa lista ordenada. Eu não coloquei o número justamente por isso. Porque como é lista ordenadas, eu não escrevi tudo aqui, deixa eu escrever. Ordenadas. Aqui eu já atualizei. Aqui eu fiz o menuzinho de navegação. Listas. Você pode ver aqui que aqui em cima no browser tem o nome do título. Módulo 2, listas e tabelas. E aqui tem como as listas ordenadas. Por que ordenadas? Porque está em ordem 1, 2, 3. E se eu adicionasse mais item, também estaria aqui numerando essa lista. Então, vamos agora ver as listas não ordenadas. Voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. E vamos criar aqui. Aqui, na verdade, eu queria colocar aqui isso daqui como H1. Aliás, H2. Esse aqui como H1, né, que é o assunto principal aqui da nossa página. Então, sempre dentro da tag. Então, aqui eu coloquei como H1 e aqui como H2. Então, vamos criar aqui, dentro da mesma seção, outro H2. Só que agora como listas não ordenadas. Então, aqui nas listas não ordenadas, você vai utilizar o UL, Ordenate List. Vou colocar aqui, vou colocar de frutas, vai. Banana, mais um outro item. Aliás, fiz errado. Aqui, dentro da lista, que eu coloco os itens. Deixa eu apagar aqui. É a mesma situação de cima, só que não vai estar... Eu vou colocar a mesma coisa para vocês verem que não vai estar ordenado, tá bom? Depois a gente faz um outro exemplo mais da vida real, assim, de frutas ou de alguma outra coisa. Tem 2 e tem list, item da lista, né? E o 3. Vamos ver lá no nosso navegador. Então, aqui vocês já observam qual é a diferença.
do não ordenado não tem aqui a numeração, né? Aparece só esse pontinho porque não tá ordenado, não tá em ordem, né? Então, aparece desta forma. O que mais que nós podemos falar aqui sobre listas, né? Eu já dei esse exemplo aqui de lista ordenadas e lista não ordenadas. Podemos também colocar um outro exemplo, podemos utilizar listas alinhadas, listas em navegação. Nós poderíamos também colocar, por exemplo, no nosso menu, usar o LI também para colocar no nosso menu. Então, aqui eu vou utilizar aqui por exemplo, vou voltar aqui. Tá aqui para o Visual Studio Code. Para listas alinhadas. Então, vou colocar aqui um outro H2. Listas alinhadas. É isso. Então, aqui eu coloco o L e dentro desse L, eu vou colocar itens, né? Itens da lista. E vou colocar aqui frutas, por exemplo. Só que dentro aqui das frutas, eu vou colocar uma lista ordenada. Então, eu vou colocar o L. E vou colocar aqui um LI com as frutas que está na minha lista. Banana, mais outro item. Laranja, por exemplo. Outro item. Morango, algumas frutas aqui. Vamos ver como que aparece no navegador. Então, vocês viram que uma lista não ordenada, dentro de uma lista não ordenada, eu tenho uma lista ordenada. Então, isso são listas alinhadas, é quando uma lista aparece dentro da outra, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso código. E vamos agora para tabelas. Então, eu vou criar. Então, sobre listas aqui, é isso. Fechar aqui. Fechar todas essas páginas aqui. E vamos criar um novo arquivo sobre tabelas. .html. Então, agora eu vou utilizar um outro atalho, HTML 2.5, que também vai me dar essa estrutura básica, PTBR, aqui no idioma. Documento, eu vou copiar a mesma coisa, porque eu já tinha escrito aqui. Então, eu vou copiar esse título aqui, que é uma continuação, né? Poderia digitar de novo, mas não estou disposta. Então, vou mostrar para vocês aqui um outro atributo, por exemplo, o mine, que é onde eu coloco o meu conteúdo principal, e o footer, que é onde eu coloco ali o rodapé. Aqui no mine, eu vou colocar da mesma forma que eu coloquei aqui o header. Colocar um pouquinho mais complexo essa página. Aqui no header, eu vou colocar a navegação nav.
e vou utilizar aqui as listas não ordenadas. E dentro da lista não ordenada, eu vou colocar minhas âncoras. Que no caso, é aqui index para home. Vocês estão entendendo? Aqui eu tenho os arquivos. E aqui eu quero linkar os arquivos. Eu vou colocar uma âncora que é para fazer esse link com os arquivos. O outro que eu tenho aqui é listas. O que mais que eu tenho aqui? Tabelas. Gente, isso aqui é tudo exemplo, tá? Vai da criatividade de vocês, como que vocês querem fazer, se vocês estão fazendo para o cliente, como que o cliente prefere. Aqui também, se você clicar com o botão do lado direito, você pode formatar, né? E deixar tudo organizado. Tá vendo que tava tudo bagunçado? Agora tá tudo organizado aqui, tudo alinhado o meu código. Então, aqui eu tenho no meu menu, faltou aqui fundamentos. Então, eu vou colocar aqui mais uma âncora e o arquivo fundamentos e mais uma âncora, que é esse que nós estamos trabalhando agora, que é tabelas. Vamos ver como que está a nossa página. Aqui no conteúdo principal, eu vou colocar uma section, um article. Não é mandatório nada do que eu estou fazendo aqui, precisa ser nessa ordem, desse jeito, mas é para vocês conhecerem quais são as tags existentes. Por exemplo, aqui no footer eu posso colocar todos os direitos reservados, utilizar aqui esse emoji. Se você coloca esse e-comercial, você pode escolher aqui um emoji. E vou colocar aqui Feliz Eduque. Feliz Eduque, que é o nome do site, do meu site. E posso até colocar aqui uma âncora. Ó, um atributo âncora, que vai linkar aqui para o meu site. .com.br, acho que tem BR, não lembro. .com.br. Então, pode ser assim também. Então, aqui vai da criatividade de vocês também. O que vocês querem fazer, o que o cliente pediu. E aqui no article eu vou colocar tabelas, que é o que nós estamos vendo agora. Só que eu quero que tabelas fique dentro de um H1. Ok? Então, vou colocar aqui e vamos ver no browser como que está ficando aqui a nossa página. Bom, como eu não tinha aberto essa página ainda, eu vou escrever aqui tabelas, para ele me mostrar. Então, aqui tá a nossa tabela. Ó, aqui eu cometi um erro, que é até interessante para vocês verem qual foi o erro e vocês entenderem melhor como que funciona. Aqui eu fiz um H1, tabelas, aqui é o rodapé, né, todos os direitos reservados. Como não tem nenhum conteúdo aqui entre o meu H1 e o meu footer, então não tem o distanciamento aqui, não tem a marcação do conteúdo. Aqui, por exemplo, eu coloquei o nome do site e o link. Você vê que não está linkando? Então, eu fiz um erro aqui e aqui em cima também não está aparecendo os outros menus. Tem um erro aqui também. Como nós podemos também aprender com os erros, eu vou mostrar aqui para vocês qual foi o erro aqui que eu acabei esquecendo. Ó, aqui já consegue visualizar. Por quê?
Só o que está aqui escrito em branco, né, é o que aparece para o usuário. Vocês viram que eu não coloquei aqui, ó, listas. Mesmo que o link esteja aqui, eu não coloquei aqui. Então, por isso, ele não aparece para o usuário lá na navegação, né, lá no browser. Aqui é fundamentos. E aqui, aí eu fiz 2 vezes tabelas. Então, eu vou tirar aqui. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum. Então, aqui é fundamentos, listas, index e tabelas. São 4, tem 4 aqui. E a outra coisa é aqui, que esse nome tem que estar também dentro da tag, antes de fechar a tag. Por isso que também não está aparecendo lá no nosso browser. Então, eu vou voltar aqui e agora a gente vai ver se já está aparecendo aqui para vocês. E olha aí, agora tá clicável, né? Tá? É um link. Se eu abrir aqui na próxima janela, não vai, porque eu coloquei o nome errado também do site. Deixa eu colocar aqui, feliz. Acho que é esse aqui. É felizeduc.com.br. Então, aqui eu vou corrigir dentro do código. E agora vai estar funcionando aqui o nosso link. Eu já corrigi lá. E agora ele abre aqui para a página da escola. Então, vocês perceberam como que funciona? Foi até interessante eu cometer esse erro para mostrar para vocês como que realmente funciona aqui a questão dos links. Mas voltando aqui ao nosso assunto de tabelas, né? Por que que é importante utilizar, assim, tabelas, né, para a construção das nossas páginas? Porque é uma maneira de organizar todas em linhas, colunas e deixa mais claro alguma informação que a gente quer exibir ali na nossa página web. Então, vamos aplicar aqui na prática, vamos ver na prática como que funciona aqui as principais tags para a construção de uma tabela. Então, voltando aqui para o nosso Visual Studio Code, dentro da nossa página aqui, tabela, fechar aqui para ficar melhor a visibilidade para vocês. Voltando. Então, aqui antes do footer, dentro da minha seção tabelas, eu vou criar aqui uma tabela utilizando a tag table. Temos também a tag, dentro da minha tag table, tem a tag tr, que é table row, que é as linhas da tabela. Aqui, por exemplo, eu posso colocar uma TR e dentro daquela linha eu posso colocar um TH, que seria o quê? As células, né, da minha tabela. Então, aqui dentro eu vou colocar um TH. E dentro aqui desse meu TH eu vou colocar nome, seria o conteúdo, tá, gente? Nome, e-mail, pode ser qualquer dado, mas eu vou colocar como se fosse aqui um cadastro de um cliente. O que mais poderia ser? Vou colocar aqui redes sociais. Não, vou colocar telefone. Seguir aqui o padrão, deixar o T em maiúsculo.
Bom, vamos ver como tá ficando lá no nosso navegador. Então, ficou aqui a nossa tabela, na mesma linha, né, tá dentro do TR, que é Table Row, que é a linha da tabela. Então, agora vamos criar aqui as nossas colunas. Vou voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. Então, na linha de baixo, né, eu vou colocar outro TR e vou colocar aqui, seria a segunda linha, né? Então, para criar uma linha abaixo, eu vou copiar aqui e vou colocar Ana, e-mail, Ana, telefone 999.999. Vamos ver como está ficando aqui a nossa tabela. Então, vocês viram que ficou embaixo, né? Uma informação embaixo da outra. Aqui no número, não gostei desse formato, vou tirar aqui esse ponto. Vou colocar mais parecendo em formato de número mesmo. Vou colocar aqui o 11, por exemplo. Vamos ver como que ficou aqui, né? Então, ficou mais parecido com o número de telefone. Então, aqui, eu posso ir adicionando aqui mais itens, né? Para nossa tabela, criando mais linhas. Então, vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. Então, aqui eu posso... Ó, aqui tá a Ana, né? Eu copiei, repliquei, né, o conteúdo e vou colocar aqui outras pessoas. Silvana, o número eu vou colocar aqui 8. E mais um, vou deixar 3 linhas. Então, aqui eu vou colocar Pedro, aqui Pedro, e o número aqui, vou colocar 8. É conteúdo aleatório, tá, gente? Não pense que vocês têm que fazer exatamente como que tá aqui no meu exemplo. É só um exemplo. Então, aqui a tabela, você vê que ela não tá totalmente formatada, mas já dá para identificar que é uma tabela, né? Eu vou colocar aqui uma HR, vou voltar aqui para o Visual Studio Code. Vou colocar aqui uma HR só para separar. Ó, tá vendo? Tá muito perto o folder aqui. Eu vou colocar aqui uma HR para ficar um risquinho. E vou colocar aqui size, o tamanho do meu HR de 2 pixels. Não, 4 pixels. Vamos voltar aqui só para mostrar aqui. Eu não... Ficar essa listinha aqui separando a minha tabela do meu rodapé. Então, voltando aqui a questão da tabela, vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. Vamos colocar agora também mais itens, né, dentro da nossa tabela. Colocar aqui, por exemplo, posso colocar uma borda aqui na minha tabela. Deixa eu ver aqui de quantos pixels. Vou colocar de 1 mesmo. Border 1. Que é mais para ficar mais visual.
a nossa tabela. Então, aqui eu vou colocar o border 1. Outra coisa a gente pode colocar também na tabela, aqui, T-heads, que é como se fosse um head dentro da tabela. E aqui eu vou colocar dados dos clientes, que seria o cabeçalho, né, da tabela. Que seria o T-head. E posso também criar aqui um T-footer. Tabela geral. Poderia ser qualquer coisa, tá, gente? Então, aqui, essa é uma forma, né? Vamos ver como que ficou com a borda. Voltando aqui. Vocês viram? Só de colocar a borda já mudou completamente a minha tabela. Outra forma. Então, já vimos aqui que o table define o início e o fim da tabela, e o TR define a linha da tabela, significa table row. E vimos também, aqui no exemplo, né, do nosso código, o TH, que é uma tabela simples, né? Uma tabela simples que o TH significa a célula do cabeçalho ou table header. Table header. E geralmente ela é mais destacada. Então, aqui nós já fizemos o nosso exemplo. Então, vamos partir agora para um exemplo um pouco mais complexo, né? Vamos melhorar um pouquinho a estética, vamos fazer um outro exemplo aqui também. Então, vamos iniciar aqui no Visual Studio Code uma nova tabela. Eu vou colocar aqui uma HR só para ficar um risco entre uma tabela e outra. Então, aqui eu vou criar uma nova tabela. Nessa nova tabela, eu já vou definir a borda. Então, eu vou colocar aqui a borda 1 também. Vou colocar aqui o paging, né? Vou colocar alguns atributos, né, na célula. Cell paging. Cell page é a distância que eu quero dentro da célula, tá, gente? Então, é a célula e o page é o espaço. Então, eu vou colocar aqui 10. Então, esses atributos já deixa a célula com o formato. Você pode definir o formato que você quer e alterar o formato padrão. Então, aqui, cell id, que seria a altura. Vou colocar aqui 100%, tá? Para usar 100% da altura da tabela. E vou iniciar aqui com TR também, que é um table row, que é a primeira linha da tabela. E dentro desse table row, eu vou colocar um TH, que é um table red, que seria o título, a parte que eu quero em destaque ali da minha tabela. Tô um pouco sem ideia, mas eu vou criar aqui uma tabela de produtos, tá? Então, eu vou colocar aqui produto. Na minha tabela também, aqui na primeira linha, como se fosse o cabeçalho, por isso que é TH, T-head. Eu vou ter o preço. E também
eu vou colocar aqui a quantidade. Então, vou colocar aqui mais uma informação, que é a quantidade. Quantidade. Que eu tenho, como se fosse uma tabela de estoque, tá? Produto, preço e quantidade. Vamos ver como que tá ficando? Ó, aí já fica definido. Como eu coloquei 100%, ele utiliza aqui 100% da minha página. Vocês viram a diferença? De quando você faz a customização, personaliza as medidas da tabela. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso Visual Studio Code. Então, agora eu vou criar uma segunda linha, então eu coloco aqui outro TR-Roads, que é uma segunda linha. E nessa segunda linha eu também vou incluir outros itens, né? Então, eu coloco o TD, que seria os dados da minha tabela, né? Então, aqui é o head, que seria o destaque, né? Seria o cabeçalho da tabela, e aqui eu coloco TD, que são... Desculpa, eu falei TD e escrevi TH, mas é TD, que são Table Datas, que são os dados da minha tabela. Eu vou colocar aqui 3 linhas, porque são 3 atributos que eu coloquei em cima, né? 3 dados, que é produto, preço e quantidade. É isso que, essas informações que eu quero na minha tabela. Então, aqui eu vou colocar que o produto é livro, o preço 50 reais e a quantidade, tem o 4, tá? Como se fosse uma tabela de estoque. Vamos ver como tá ficando? Então, ficou aqui livro 54. E aí, eu posso criando outras linhas com mais dados da minha tabela. Vamos incluir. Voltar aqui para o Visual Studio Code. VS Code. Então, agora eu vou colocar mais dados aqui na minha tabela. Eu vou criar, posso duplicar aqui, que também é uma linha, né, para não ter que digitar tudo. E eu vou colocar aqui caneta, valor, colocar 5 reais, e eu tenho 30. Vamos voltar lá e ver como que está ficando com mais esta informação. Então, vocês percebem que assim eu vou formando a tabela. Mas qual é a diferença? Essa tabela, ela é um pouco mais customizada, tem mais detalhes e a formatação dela é diferente, porque eu determinei como que eu queria que ela fosse formatada. Vamos colocar aqui mais um item na nossa tabela. Como eu disse, estou sem criatividade, mas vou colocar aqui caderno. Vou copiar aqui. E vou colocar caderno. Caderno, eu tenho 15 e, aliás, o valor é 15 e eu tenho 3 cadernos na minha tabela. Eu não compartilhei, né? Mas ficou dessa forma no Visual Studio Code e no browser ficou dessa forma. Caderno 15 e 3. Bom, vamos fazer então agora uma tabela um pouco mais complexa. Voltar aqui para o Visual Studio Code e vamos fazer uma tabela agora um pouco mais estruturada. Eu vou colocar da mesma forma da tabela anterior, só que eu vou colocar mais uns detalhes. O T-Head, que agrupa os cabeçalhos da tabela, o T-Body e o T-Foot. Então, vamos lá criar uma nova tabela. Eu vou colocar um TR aqui, uma HR, para criar um traço entre uma tabela e outra, uma linha divisória entre uma tabela e outra. Então, eu vou colocar aqui Table,
E, como eu falei, eu vou ter o T-head. Eu quero que tenha o T-head, o T-body e o T-foot, tá? Então, aqui eu já criei para vocês o T-body, o T-head e o T-foot. O T-head, como eu disse, é o cabeçalho da tabela, o T-body é o corpo da tabela e o T-foot é o rodapé da tabela. Vamos também incluir aqui na nossa tabela uma border, porque sempre quando coloca border, é legal colocar de 2, para ficar um pouco diferenciado. Porque você já consegue visualizar na tela a tabela. Aqui no meu T-head, né, que seria o cabeçalho, eu vou criar aqui um TR, que seria uma linha de uma tabela. E dentro desse TR, eu vou colocar um TH, que também faz referência ao cabeçalho. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar departamento. Tô sem criatividade, estou colocando coisas aleatórias. E funcionários, vou colocar aqui embaixo, funcionários. Funcionários. Aqui tem acento. Funcionários. Então, vamos visualizar como que está ficando isso na prática, lá no nosso navegador. Então, essa tabela aqui de baixo, tá? Essa daqui é a que a gente já fez. E aqui eu tenho departamento e funcionários. Você vê como que aparece diferente? Ela já tem aqui uma borda maior e já aparece em destaque. Então, agora vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code para dar continuidade à criação da nossa tabela. No T-body, eu também vou criar uma nova linha. Então, aqui dentro do T-body, eu vou criar uma TR, que é uma linha para minha tabela. E dentro dessa linha do meu TR, eu vou colocar qual que é o departamento. Eu vou colocar aqui os departamentos e a quantidade de funcionários. Então, eu vou colocar TD de dados, departamento RH, e um outro TD, que é o segundo dado da minha tabela, vou colocar 5, ou seja, no departamento de RH eu tenho 5 funcionários. Então, aqui é o head e aqui é o TD de dados, né? Então, referente a esse cabeçalho, estes são os dados da minha tabela. Vamos incluir aqui outros departamentos. Então, eu vou colocar em outras linhas, outros TRs, mas dentro do meu body, dentro do meu T-body, dentro do meu corpo. Então, aqui eu vou, corpo do conteúdo, né, que eu quero dizer. TI, vou colocar aqui 15 funcionários. Vamos ver como que tá ficando na prática essa minha tabela aqui no meu navegador. Então, ficou aqui, departamento RH, 5 funcionários, departamento TI, 15 funcionários. É só um exemplo de uma tabela um pouco mais complexa, um pouco mais detalhada. E aqui no meu foot, eu preciso criar uma nova linha da minha tabela. Então, eu vou colocar aqui um TR também, e dentro dessa minha TR, eu vou colocar um TD de dados da minha tabela. Referente a essa minha tabela, eu vou colocar aqui os dados como total, ou seja, qual o total de funcionários, porque é sempre referente a esse cabeçalho. Então, no departamento, qual é o total? O total, eu vou colocar aqui um outro TD, que é mais informações dos dados da minha tabela. Vou colocar aqui 20, que é a soma
aqui do total da minha tabela. Vamos voltar aqui. Ah, vocês não estavam vendo, né? Visual Studio Code. Voltei. Então, só vou voltar aqui para explicar para vocês, que eu acho que vocês não estavam visualizando. Eu incluí aqui um TR com os funcionários de TI, e aqui no meu TFUT, né, que seria o rodapé da tabela, eu também criei um outro TR, que é Table Row, mais uma linha, né? Mais uma linha na minha tabela. E coloquei aqui o TD de dados total e o TD, né, que é Table Dados, tá? Que é os dados da tabela 20. Porque aqui, nesse caso do TH do TRED, você vai criar um cabeçalho, ou seja, o que tem nessa tabela, o destaque, e nos TDs você vai colocar os dados. Então, essa primeira linha, ela vai estar relacionada à primeira linha aqui do meu head. Então, aqui o departamento total e a quantidade de funcionários total. Então, já expliquei aqui o que eu incluí, né? Quando vocês não estavam conseguindo ver aqui o Visual Studio Code. Então, vamos voltar aqui para ver como que ficou essa informação. Então, ficou RH 5, TI 15, total 20. Então, essa é uma forma de fazer, é uma forma um pouco mais complexa de fazer aqui uma tabela utilizando utilizando aqui o HTML, né? Os recursos do HTML. E também você pode mesclar, né? Fazer uma tabela mesclando as informações das tabelas, né? Por exemplo, criar uma tabela de alimentos e mesclar também com os dados do estoque. Enfim, aí vai da criatividade de vocês. A gente pode também estilizar um pouco mais, né, a tabela, colocando border e tudo mais. Isso a gente vai ver lá no CSS, como que nós poderemos fazer essa estilização. A aula de hoje, né, do módulo 2 é isso. Deixa eu até abrir aqui no meu browser, ver se tinha mais alguma coisa da aula 2. Era sobre isso mesmo, né? Tabelas simples, tabelas mais avançadas e cabeçalhos e agrupamento de dados. Então, agora vamos para o módulo 3, que é sobre formulário, que vai ser na próxima aula.